viver, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora Quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. E já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.
Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Obrigado por sua presença, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Samuel. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite para você que está em casa. Deus te abençoe. Que hoje você possa ouvir a voz de Deus desde já, desde os nossos momentos de louvores. Amém. Eu quero desde já agradecer sua presença, né? Como eu já falei, pedir para que você curta, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, para que hoje eles também possam receber as bênçãos do Senhor. E antes de mais nada, quero convidá-los a fechar os seus olhos e juntos fazer uma breve oração. Oremos. Santo Cristo, Pai amado, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de vida. Obrigado porque aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para Te louvar e Te engrandecer. Que o Senhor possa receber os louvores que aqui vão ser entoados, que o Senhor possa abençoar cada membro e representante de casa que estão ouvindo essa live, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E vamos começar louvando ao nosso Deus, cantando o hino Mensagem ao Mundo. Vamos começar com o ID que Deus deixou para cada um de nós, né? Quero convidá-la a soltar sua voz aí de casa, que os vizinhos todos possam ouvir, que você vai cantar para eles da mensagem que você tem de Jesus. Vamos cantar essa mensagem para o mundo todo. Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, funda um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar. Do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz, funda um reino de paz e amor. Ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Por Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Glória a Deus, Amém. Um reino de paz e amor, que possamos juntos louvar ao Senhor mais uma vez agora com o hino Meu Pastor, que você possa soltar seu fôlego aí dentro de casa e cantar junto conosco essa linda canção. Contigo eu ando em segurança,
de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Com quem? Com Ele. Só com o Senhor Jesus. Só com o Senhor Jesus que você tem segurança. Então cante. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Por quê? Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Com Ele. Amém. Se você tem um Deus que Ele lhe promete lhe guardar, lhe proteger, não estou dizendo que não vai acontecer nada mal, mas o seu Deus, o meu Deus, Ele prometeu estar conosco e está sempre nos ajudando. Amém? Amém. Vamos agora. Era para ter pedido do início, né? Esqueci, mas você já pode estar mandando aí o seu pedido, o seu agradecimento, que logo mais vamos estar fazendo aqui o nosso momento de oração. Então, fiquemos agora com os momentos seguintes.
Nesse momento, nós vamos orar ao nosso Deus, interceder a Ele pelos nossos pedidos, agradecer a Ele pelas bênçãos que Ele já tem derramado durante esta meia semana, né, que chegamos. E o nosso pedido que recebemos é que nós possamos orar pelas pessoas que sofrem com ansiedade, né? Que Deus chegue dando a calma, dando sabedoria, né? Vamos orar nesse momento. Do jeito que você está, feche seus olhos para que nós possamos falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor Deus, nós estamos aqui te clamando, te pedindo pelas tuas bênçãos. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já tem derramado bênçãos sobre nós durante esses dias, mas mesmo assim, nós somos tão pecadores e sempre queremos mais, mais e mais. Queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha acalmar os corações, venha tirar a ansiedade, venha tirar os maus pensamentos, venha tirar a angústia. São tantas coisas que passam em nossa cabeça, em nossa mente. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, talvez por doença, talvez pelo lado financeiro, não sei. Mas o Senhor sabe das necessidades de cada um. Por favor, Senhor Deus, que esta pessoa, Pai, possa sentir a Tua presença do ladinho dela agora, Senhor Jesus. Que ela possa sentir o Teu abraço, que ela possa sentir o Teu braço assim, no seu ombro. E que não seja somente agora, mas que ela sinta sempre a Tua presença, sinta sempre o Teu abraço e o Teu amor. Muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre cada um. Obrigado porque hoje acordamos. Obrigado porque hoje estamos aqui juntos para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Continua falando conosco, continua nos abençoando e que o Teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes para Te ouvir. É isso que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo à casa de Deus. Ele está muito feliz de ter você aqui. Mas se você ainda não compartilhou, né, esse link, compartilhe para que a mensagem de Cristo também seja dividida para outras pessoas, né? Não fique só para você e para mim. Quantos de vocês já ouviram a voz de Deus alguma vez? Você já ouviu a voz de Deus alguma vez? Você ouve com frequência? Quando foi a última vez que você ouviu Ele falando com você? Você já ouviu alguma vez? Se você tiver alguma experiência assim, de ouvir a voz de Deus e quiser relatar rapidamente, tá? Aqui no comentário mesmo do link, pode fazer que a gente dá uma olhadinha aqui
para compartilhar também com os outros irmãos, tá certo? Como foi a sua experiência em ouvir a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus, assim, em o que fazer, né? Em pedir algo e ele responder. Como também Deus já falou e depois eu fui fazer aquilo, tipo, Deus lhe avisar para você fazer, né? Também já aconteceu comigo. Na Bíblia, nós temos alguns relatos de algumas pessoas que ouviram a voz de Deus. Vamos ver o primeiro, em Gênesis 3. Quando Deus criou o mundo, que ele criou Adão, que ele criou Eva, ele falava face a face, né? Conversava com eles dois, com Adão e com Eva. E eles os ouviam, lógico, né? Ele os ouvia. Só que teve um certo momento que Adão ouviu Gênesis 3:10. Vou ler só esse trechinho, tá? Gênesis 3:10. Diz assim, fala, né, que eles comeram do fruto, então seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. E Jesus falou com eles, né? Eles ouviram a voz. E o que foi que Adão respondeu? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Vamos começar por ele, né? Por Adão. Adão conversava com Deus. Adão ouvia a voz de Deus. E, mas um certo momento, por ele ter feito algo errado, ele ouviu a voz de Deus e fez o quê? Se escondeu. Isso mesmo. Ele se escondeu. Estamos vendo o primeiro exemplo, né? Vamos ver o segundo exemplo. Em 1 Samuel. Em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3 também. Capítulo 3. Vou ler um trechinho também. O verso 7 e o verso 19. Vai falar de quem? Do menino? Muito bem, do menino Samuel. Do menino Samuel. Quando Samuel estava com Eli, né, uma história bem conhecida, Samuel foi dormir. E quando ele estava dormindo, ele ouviu o quê? Uma voz. Ele ouviu uma voz dizendo o quê? Samuel, Samuel. Foi o que Samuel fez? Levantou-se, foi lá em Eli. Oi, Senhor, o Senhor me chamou? Ele disse o quê? Não, eu não lhe chamei não, pode voltar a dormir. Isso se repetiu mais 2 vezes, e Samuel voltou lá em Eli. O Senhor me chamou. Não, Samuel, não lhe chamei. E aí, então, Eli falou para Samuel que era quem? O Senhor, que era Deus que estava falando com ele. E que quando ele ouvisse, ele dissesse o quê? Fala, Senhor, que o teu servo ouve, né? Eis-me aqui. E no verso 7 diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel, ainda por ser pequeno, apesar de estar sempre em comunhão com Deus, né, como a sua mãe mesmo já lhe dedicou ao Senhor, mas ele ainda não conhecia a voz do Senhor, ainda não conhecia o Senhor. No verso 19 diz assim, crescia Samuel e o Senhor era com ele. Depois desse episódio de Jesus chamar Samuel e conversar com Samuel, a partir daí, Samuel começou a conhecer a voz do Senhor.
Quando o Senhor falava com ele, ele, quem é? É Deus, já sei que é Deus. E ele ali conversava com Deus, e ele se tornou o quê? Um profeta, né? O menino Samuel se tornou um profeta. Então, Deus chamou Samuel e ele disse o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos ver mais um exemplo. Já vimos o exemplo de Adão, que ouviu e fez o quê? Se escondeu. Samuel disse o quê? Eis-me aqui. Em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Está sendo só nos 3, né? Gênesis 3, 1 Samuel 3, Êxodo 3. Êxodo 3 vai contar a história de quem? Você viu aí na sua Bíblia? Acompanhe na sua Bíblia, viu? Porque Deus quer falar com você através da Bíblia. Capítulo 3 vai falar da história de Moisés. A história de Moisés. No verso 4 diz assim: vendo o Senhor, ele se voltava para ver Deus no meio da sarça. O chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Essa história é aquela que que Moisés viu a sarça, né, os arbustos pegar fogo e eles não queimavam, mas estavam fogo, e ali Deus falou com Moisés. E Moisés disse o que também? Moisés se escondeu ou correu porque viu o fogo? Não. Moisés disse: eis-me aqui. Moisés disse: eis-me aqui. Vamos ver mais um exemplo, mais uma pessoa que ouviu a voz de Deus. Jonas. Mas não é Jonas 3, tá? Jonas, no capítulo 1. A história de Jonas também é uma história bem conhecida, né? O que foi que aconteceu com Jonas? No capítulo 1, no verso, vou ler do 1 ao 3. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas ouviu a voz do Senhor? Ouviu. Ele ouviu, mas ele não atendeu. Ele ouviu a voz do Senhor, porém, ele não atendeu de imediato, né? Deus pediu para ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Adão ouviu e fez o quê? Se escondeu. Samuel ouviu e disse o quê? Eis-me aqui. Muito bem. Moisés ouviu e disse o quê? Eis-me. Muito bem, eis-me aqui. E Jonas ouviu e fez o quê? Fugiu, foi para outro canto que Deus mandou, né? E o que foi que aconteceu com Jonas? Jonas, pela sua desobediência, Jonas foi engolido por um grande peixe, né? Como a gente sabe a história, engolido por um grande peixe. E uma lição que a gente tira da história de Jonas também, por ter ouvido e não ter obedecido a Deus, o que foi que aconteceu com Jonas? Quando nós desobedecemos, nós só caímos. Nós só caímos, nós só descemos. Jonas desceu para onde? Para
Tarsis, né? Quando Jonas foi para o navio, ele desceu para onde? Para o porão, muito bem, para o porão. Quando ele desceu para o porão, começou toda aquela chuva, toda aquela tempestade, aquele mar revolto. Jogaram ele desceu para onde? Para o fundo do mar. Aí veio o quê? O grande peixe engoliu Jonas. Aí ele desceu para onde? Para o estômago do grande peixe. Lá na barriga do grande peixe, ele orou ao Senhor e começou a subir. Aí ele começou a subir. Ele orou, subiu da boca do peixe, né? Saiu, foi para na areia da praia, na areia do mar. E daí vocês já sabem o restante da história também. Quando nós desobedecemos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, a tendência é o quê? Descer, só cair, só descer. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de misericórdia. E se nós pedirmos, orarmos, clamarmos, Ele nos ajuda e nós começamos a subir novamente. E nós vamos subir tanto que um dia nós vamos chegar no céu, amém? Eu quero chegar no céu. Eu espero que seja o seu desejo também. Mas enfim, o que eu quero falar nesta noite? Em ouvir a voz de Deus. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como eu sei... Sim, deixa eu ver se alguém falou aqui da experiência, né? No grupo aí alguém falou se alguma experiência de ouvir a voz de Deus? Aqui nos comentários não, aqui ninguém falou. Se você não teve nenhuma experiência, peça a Deus uma experiência hoje, para ouvir a voz dele, hoje. Peça a Ele. Como nós podemos ouvir a voz de Deus? Como é que Ele fala conosco? Muitas vezes, Deus fala conosco e nós não ouvimos, nós não entendemos, não reconhecemos a sua voz. E por que a gente não reconhece? A gente não reconhece porque a gente não conhece, né? Quando uma criança chora e a sua mãe fala com ela, ou seu pai, mas geralmente vamos dizer a mãe, né? Porque o menino sempre chama pela mãe, né? Quando ele está chorando, que a mãe vai falar com ele, que vai acalentar, o que é que acontece? O choro cessa, né? Eu lembro que quando eu tive Maurício, na hora do parto, ele chorava normal, né? Desgoelado. Chorou, e eu falando com ele, disse, filho, a mamãe está aqui, tenha calma que a mamãe está aqui. E pronto, o choro cessou. Ele parou de chorar na mesma hora. E eu continuei conversando com ele, né? E por que ele parou de chorar? Ele já conhecia minha voz, ele sabia que eu era a mãe dele. Mas se Deus fala com você, e você não conhece a voz de Deus, como você vai saber que Ele está falando? Quantas vezes você já perguntou assim, quantas vezes você já disse, Senhor, por favor, me responda, fale comigo. Aí Deus fala, mas a gente não consegue ouvir. A gente não consegue reconhecer a voz do nosso Pai. Não conseguimos identificar. Para nós conhecermos a voz dele, a voz do nosso Pai, nós precisamos ter o quê? Uma intimidade. Uma intimidade com Deus. E como eu tenho essa intimidade com Deus? Como é que eu adquiro essa intimidade? Fazendo o quê? Estudando a Bíblia. Falando com Ele e ouvindo o que Ele tem para me dizer. A partir do momento que você tiver uma intimidade com Deus, a partir do momento que você buscar Ele diariamente, buscar todos os dias, mesmo quando você não quer, mas se você buscar, você vai começar a ter essa intimidade. E quando Ele falar com você,
você irá ouvi-lo e irá identificar a voz do seu pai. Mas, Ingrid, é tão difícil. Meu dia é tão corrido. Mesmo com a pandemia, está sendo tão difícil eu buscar a Deus de manhã cedo para ouvir a sua voz. Algo que eu sempre digo é assim: quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente faz o quê? Dá desculpa. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa, né? E essa semana, ouvindo a Rádio Novo Tempo, e o pastor estava falando justamente isso. Muitas pessoas dizem que não tem tempo para ler a Bíblia, para buscar Deus, porque trabalha cedo, sai de casa cedo e não dá tempo de ler a Bíblia. Aí ele foi e falou isso. Quando nós temos prioridade em algo, a gente dá tempo para aquilo. Quando a gente não tem aquilo como prioridade, a gente coloca de escanteio, né? Se no seu trabalho, você pega às 7 da manhã, mas o seu chefe diz assim: amanhã eu vou precisar que você chegue aqui às 4 horas da manhã. Meu Deus, 4 da manhã. Mas o que é que você faz? Você acorda cedo e vai para o trabalho para chegar lá às 4 da manhã. Por quê? Porque é algo importante. É algo importante para você. Quando algo é importante para a gente dá prioridade para fazer aquilo. Por que Deus não é importante para mim? Porque Deus não é importante para você. Eu digo que Deus é importante, mas eu não tenho tempo para Ele. Eu não tiro um momento para estudar, para ouvir Ele falando comigo, para Ele me orientar, para Ele me aconselhar. Queremos ir para o céu, passar a eternidade com Cristo. Mas nós não queremos passar alguns minutos com Ele durante o nosso dia. Como eu quero passar a eternidade com Cristo se aqui eu não passo momentos com Ele? Eu tenho que me acostumar com Ele aqui, com a presença dEle. Se eu não tiver a presença dEle aqui, no céu eu também não vou querer. Então, provavelmente eu também nem estarei lá. Nós precisamos ter disciplina. Disciplina para buscar Deus. Disciplina para adorá-lo. Uma frase que eu nunca esqueci, que um pastor o Everton, da Faama, ele disse assim: disciplina é fazer o que eu preciso, mesmo quando eu não quero. Disciplina é fazer o que eu preciso, mesmo quando eu não quero. Mesmo que você não queira ler a Bíblia, mesmo que você não queira buscar Deus, seja disciplinado. Busque. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa buscá-lo. Você precisa clamar por Ele. Você precisa estar ajoelhado nos pés dEle. Aí sim, quando você estiver ajoelhado, quando você estiver clamando, quando você estiver lendo a sua palavra, quando você estiver chorando, lendo, que não consegue mais nem ler, nem ver as letras da Bíblia, mas que você busca diariamente por Ele, aí não vai ser quando Ele vai começar a falar com você, vai ser quando você vai começar a ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Ele fala todos os dias com você. Todos os dias. Deus fala com você. Será que eu ouço a voz do meu Pai? Será que eu estou ouvindo a voz do meu Pai? Quando Ele diz assim: filha, não faz isso. Essa não é a melhor opção. Filha, faz assim. Filha, vai por aqui. Filha, assim é melhor. Filho,
É isso que eu quero para você. Filho, aqui não é o seu lugar. Nessa terra nós só estamos de passagem. O meu lugar é o céu. O seu lugar é o céu. Mas não espere para ouvir a voz de Deus somente no dia da sua volta, não. Ouça a voz de Deus hoje. A Bíblia diz que hoje é o dia de salvação. Hoje. Se hoje ouvirdes a minha voz, me deixa entrar. Me deixa entrar no teu coração. Eu quero cear com você. Breve Jesus está voltando. Breve, falta só um pouquinho, muito pouco. Aí quando Jesus voltar, você quer ouvir qual frase da boca dele? Você quer ouvir: vinde, bendito de meu Pai? Ou você quer ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? Eu quero ouvir: vinde, Ingrid, bendita do meu Pai. Ele quer falar assim com você. Ouça a voz dele hoje. Ouça hoje. Ele está te chamando agora, nesse momento. Peça a ele para te ajudar. Senhor, me ajuda a ter disciplina. Me ajuda a te buscar. Mesmo quando eu não quero, mas me ajuda a te buscar. Por favor, Jesus, me ajuda a te buscar, porque eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Nesse momento nós vamos cantar. Vamos cantar o hino do nosso inário de número 109. Sabe por quê nós vamos cantar esse hino? Porque eu acredito que o meu Pai pode transformar. E nós vamos cantar esse hino que o tema é Jesus me transformou. Acredite no milagre que Deus pode fazer hoje e transformar a sua vida. Mas você precisa querer. Se você acredita que vai ser transformado, já cante com essa convicção que Ele lhe transformou nesta noite. Pelo mal perdido andei, longe do meu Jesus. Sem amor, sem fé, sem Deus, a perecer sem luz. Mas Jesus então me viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou do seu imenso amor, me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cante que Cristo lhe ama. Cristo amor, Cante
que Ele livrou do pecado e hoje Ele quer te salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Você quer receber esse conforto? Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração, Jesus transformará. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo meu Senhor me transformou. Amém? Esse hino, ele é em base em Salmo 40, do verso do 1 ao 3, mas eu vou ler o 3 para vocês, e diz assim: E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Confie, confie. Busque a Deus e você irá ouvir a sua voz. Você irá ouvir o que o seu Pai tem para falar com você. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos dá sempre uma nova chance. O Senhor sempre com sua misericórdia nos alcança, nos dá mais uma oportunidade de te buscarmos e ouvirmos a tua voz. Por favor, Senhor Deus, ajuda a ser disciplinada, ajuda o meu irmão a ser disciplinado, que nós possamos te buscar, mesmo quando nós não queremos, mas que a gente venha te buscar. E que naquela manhã radiosa, quando o Senhor estiver descendo das nuvens do céu, possamos ouvir da tua voz: vinde bendito de meu Pai. E que possamos morar contigo, Senhor Jesus, por toda a eternidade. Nos ajuda a mostrar o teu amor através da nossa vida. Nos ajuda a fazer o ID que o Senhor deixou conosco para cada um de nós, Senhor Jesus. Por favor, Senhor Deus, fica conosco, nos dá uma noite tranquila na tua santa paz, que nós possamos ter um sono restaurador e que amanhã, se for da tua vontade, que o Senhor permita que nós possamos nos acordar para mais um dia e de manhã cedo te buscarmos para ouvir a tua voz. É isso que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Oi, voltei aqui rapidinho para agradecer a sua presença. Você que esteve online conosco, aos que comentaram, aos que não, mas estiveram aí, muito obrigado por sua presença em mais um culto de oração. Um abraço então aí para a Laís, o Júnior, o William que está aqui conosco, o Felipe está aqui. Obrigado, Ingrid, pela mensagem, pelos hinos, que o Senhor Jesus possa abençoar essa família, que vocês possam engrenar aí nessa missão de salvar almas para Cristo. Obrigado, Fátima Alves, pela sua presença. E aos que não comentaram, não tem como saber aqui, né? Mas tiveram algumas pessoas online. Obrigado pela sua presença. Quero, então, convidá-los para sábado, mais um culto presencial, limitado aí a 20 pessoas. Vamos estar logo após o culto passando a lista no grupo do WhatsApp. Então, você que quer estar junto conosco, aqueles que não são idosos, que não são crianças, que não têm comorbidades,
Façam-se presente em mais um culto aqui, às 9 horas, sábado, mais um culto presencial e online. Para você que não pode vir, vamos estar aí pelo YouTube, não aqui pelo Facebook. Então, obrigado, eu quero desde já convocá-lo a estar presente em mais um culto de bênçãos, que vai ser próximo sábado. Então, bote seu nome lá na lista, vamos respeitar todas as normas de segurança da OMS, e é isso. Obrigado por sua presença, fique com Deus e até sábado.